O livro que hoje iniciamos é o livro de João, um discípulo que andou com Cristo, que amou muito a Cristo, vivendo com Ele em união. Ele revela Jesus não como um humilde e manso, mas como sendo assertivo, por muitas vezes combativo, com o intuito de resplandecer sua luz. Existem muitas histórias que foram escritas só por João. Há encontros individuais, com Nicodemos, a Samaritana e outros mais, que são dignos de nossa atenção. João mostra Jesus como eterno, companheiro de Deus e a Ele igual. A da vida, Jesus é a revelação. Revela Jesus como o Pai em ação, conhecedor da morada celestial. Então, seja bem-vindo a essa grande aventura de um evangelho a mais estudar. E enquanto estuda, você pode se preparar, porque ele pode transformar toda a sua estrutura. No princípio era o Verbo. No princípio era a ação. O Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus, antes mesmo da criação. Todas as coisas foram feitas, por intermédio dele se fez. E sem ele nada, absolutamente nada, que se encontra na terra se fez. A vida eterna estava nele. Era para os homens a luz. As trevas não prevalecem contra ela, mas nas trevas resplandece a sua luz. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Como testemunha ele veio, para mostrar a luz ele veio, para dar crédito à sua pregação. Ele não era a luz, mas a luz ele apresentou, a luz que veio ao mundo e ao mundo iluminou. O Verbo estava no mundo, porque o mundo é seu. Ele veio para o mundo, mas o mundo não o conheceu. Ele veio para o que era seu, mas o seu não o recebeu. Aquele que o recebe se torna um filho seu. A todo aquele que com fé no seu santo nome creu. Eles não nasceram do sangue, nem da carne ou de sua vontade, nem da vontade do homem, mas de Deus, em espírito e em verdade. E o Verbo se fez carne e entre nós habitou, cheio de graça e de verdade. A glória da eternidade do unigênito do Pai nos apresentou. João testemunha a respeito dele. Esse é de quem eu disse assim: ele tem a primazia, antes de mim já existia. Ele vem antes de mim, porque todos nós temos recebido dele bênçãos em plenitude, graça por cima de graça, virtude e mais virtude. Porque por intermédio de Moisés é que a lei nos foi dada, e por intermédio de Jesus, graça e virtude nos são reveladas. Ninguém jamais viu a Deus, a ninguém ele se mostrou. O Deus unigênito que está no seio do Pai foi quem a nós o revelou. Quando perguntaram a João Batista quem na verdade ele era, foi essa a resposta que àqueles homens ele propusera: eu não sou o Cristo. João assim confessou. Então tu és Elias ou um profeta? Alguém para ele perguntou. Novamente não. Foi o que João declarou. Então nos declare quem és, para respondermos aos que nos enviaram. O que falas de ti mesmo? Os homens a Batista perguntaram. Eu sou a voz do que clama no deserto, para o caminho do Senhor endireitar. E continuavam os fariseus a João Batista interrogar. Se você não é o Cristo, nem Elias ou o profeta, por que você está a batizar? E ele respondeu, eu os batizo com água, mas entre vocês alguém está, do qual eu não sou digno nem de as sandálias desatar. Isso aconteceu em Betânia, onde João estava a batizar. No dia seguinte, João viu Jesus dele se aproximando. Disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira os pecados seus. E aos presentes foi explicando. É esse de quem eu disse que viria após mim, que tem toda a primazia, porque ele já existia muito antes de mim. Eu mesmo não o conhecia e ele hoje vem se manifestando. É por isso que em Israel, com água eu vou batizando. João disse, sobre ele o Espírito Santo como uma pomba desceu. Tal como fui instruído, assim mesmo aconteceu. Esse é o que batiza com o Espírito Santo. O identifico como filho de Deus. Com 2 discípulos por companhia, no dia seguinte João estava. Disse,
eis o Cordeiro de Deus, enquanto Jesus por ali passava. Quando os discípulos ouviram isso, de João ficaram apartados, começando a seguir a Cristo, e disseram a ele: Rabi, onde o Senhor está hospedado? Jesus lhes respondeu: venham, para que possam ver. Eles foram e ficaram com ele até o anoitecer. André era um dos 2 discípulos que estavam com João. Seguiu a Cristo, a João deixou, e o primeiro que encontrou foi o seu irmão Simão. Ele disse a Simão: o Messias nós achamos. E imediatamente a Jesus, o seu irmão foi levando. Jesus o olhou e disse: você é Simão, filho de João. A partir de hoje, por Cefas, que significa Pedro, é que te chamarão. No dia seguinte para Galiléia, Jesus decidiu partir. Quando encontrou Filipe, o chamou para também o seguir. Todos aqueles 3 eram da mesma cidade. Encontraram Natanael e lhe contaram novidade. Achamos aquele sobre quem Moisés na lei escreveu, e a respeito de quem os profetas também já nos preveniram. O nome dele é Jesus e mora em Nazaré. Você pode vir e ver, ele é filho de José. Então Natanael perguntou: pode vir boa coisa de Nazaré? Ao ver Natanael se aproximando, Jesus se pronunciou: esse é o verdadeiro israelita. Falsidade nele nunca se achou. De onde o Senhor me conhece? Natanael se admirou. Jesus disse: eu te vi debaixo da figueira, antes de Filipe te chamar. Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel, pôs-se Natanael a declarar. Jesus disse: porque eu disse que te vi, você está acreditando? Pois coisas maiores que essas estarás presenciando. Eu digo que o céu aberto vocês estarão vendo, e os anjos de Deus subindo sobre o Filho do Homem descendo. Meus queridos, este é o início do capítulo do livro de João, um livro maravilhoso, o discípulo João amado. Esse capítulo 1 falou de João Batista e mostra Jesus como o nosso Criador desde o início. Em todo o seu livro, João, o escritor, o evangelista, ele mostra Jesus como Criador. Então, seja bem-vindo a mais um episódio do Reavivados por Sua Palavra, Bíblia em Poesia. Que Deus te abençoe, apaixone-se por Jesus e o conheça, assim como João conheceu. Que Deus te ajude a conhecê-lo sempre.